que através da tecnologia, por meio do Facebook, Instagram e outras redes sociais, tem acompanhado e se alimentado da palavra de Deus e tem sido de grande crescimento espiritual para as suas vidas. Temos visto e ouvido pessoas aceitarem a Cristo, como já no dia de hoje, voltarem para Jesus, e tudo isso quem faz é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quero também dizer da minha alegria de poder estar revendo os irmãos, companheiros de setor, que devido a este momento tão difícil, estamos um pouco separados, mas espiritualmente orando um pelos outros, intercedendo através da oração, e eu tenho certeza que Deus está abençoando a cada um dos irmãos, guardando-os e os protegendo em nome de Jesus. Quero, sem perca de tempo, convidar a todos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Glória a Deus. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, ou até mesmo o Novo Testamento na sua casa, faça uso dela, leia a palavra de Deus juntamente conosco. Diz assim a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi Jesus com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Graças a Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido entre aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada. A leitura que nós acabamos de fazer, ela está contida nos 3 evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos porque trazem esta singularidade ou particularidade de histórias, onde cada um destes evangelistas compartilham dentro da sua visão e do seu propósito aquilo que eles testificavam. Evangelhos esses que trazem uma mensagem semelhante, tanto o livro de Mateus, no capítulo de número 9, do 18 ao 26, como no Evangelho de Lucas, do capítulo 8, do 40 ao 56, você acompanha esta mesma história, este mesmo milagre. E aqui, o Evangelho de Marcos, ele vai trazer alguns enriquecimentos de detalhes, onde nós vamos, através da oração dos irmãos e pela inspiração do Espírito de Deus, trazer para você que nos escuta uma palavra da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus inicia o seu ministério aproximadamente com 30 anos. A Bíblia diz que João Batista estava no Rio Jordão, batizando as pessoas, quando de repente a Bíblia vai dizer que João para aquela cerimônia batismal, e olhando ao fundo, ele percebe que se aproximava dele aquele a quem as Escrituras, lá no Antigo Testamento, já profetizava que viria para salvar a nação, para libertar os cativos, para dar vida e colocar
E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, no capítulo 1, versículo 29 de João, João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus se aproxima, João temeroso, e diz: ora, sou eu que devo se batizar, e você vem a mim? E Jesus vai dizer: me batize para que se cumpra toda a justiça de Deus. A partir daí, saindo das águas, a Bíblia diz que Jesus começa o seu território, ali o seu ministério terreno. E diz a Bíblia que no início do seu ministério, como era comum, era simplesmente um desconhecido, estava no meio apenas de um grupo muito pequeno de pessoas que ele rapidamente consegue chamar para serem os seus seguidores, para serem os seus discípulos. Mas a Bíblia vai dizer também que assim como Jesus inicia o seu ministério, rapidamente Jesus começa a fazer uma demonstração, tanto de poder por meio da sua palavra, como também de prodígios e maravilhas, porque a virtude de Deus era com ele. E a Bíblia vai dizer que agora em Caná da Galileia, Jesus é convidado, e ali em Caná da Galileia, Jesus faz o seu primeiro milagre, transforma a água em vinho, e a partir daquele momento, o ministério de Jesus começa a ganhar notoriedade, a sua fama se espalha, e agora Jesus já não consegue mais andar entre as aldeias e as cidades circunvizinhas, de forma que a multidão agora já não acompanhasse, porque sabia que onde Jesus estava, algo diferente acontecia, o ambiente era mudado, algo era transformado, prodígios acontecia, cego começava a enxergar, demoniados eram libertos, através do poder que operava por meio de Jesus. Assim Jesus começa o seu ministério, e agora a Bíblia vai relatar que Jesus estava sempre cercado por meio de uma grande multidão, e é exatamente isso que o texto vai relatar. Vai relatar que Jesus, ele juntamente com seus discípulos, atravessa o lago para o outro lado, e quando chega ali em Cafarnaum, uma multidão apertava, uma multidão estava ali esperando, porque queria ouvir a palavra de Jesus, queriam ouvir os seus ensinamentos, queriam presenciar aquilo que ele era capaz de fazer. O interessante é que em meio à multidão que seguia Jesus, nós sempre também observamos algumas classes de pessoas que estavam no meio da multidão. É interessante nós sabermos que nem todos que estão na multidão estão de fato ali interessados em seguir a Jesus com fidelidade, estão interessados em seguir a Jesus pelo que ele é. E ali existia pelo menos 3 grupos no meio daquela multidão, e olhando as Escrituras, um grupo que sempre era frequente no meio da multidão era o grupo dos fariseus, eram aqueles acusadores que estavam ali prontos para querer pegar Jesus em alguma armadilha, ficavam torcendo para que pudesse pegar Jesus em alguma palavra que pudesse acusá-lo. Só que Jesus, meus queridos irmãos, com toda a sabedoria que ele possuía, no meio daqueles homens, em nada ele foi apanhado que não pudesse dar uma resposta com sabedoria, porque ele era o próprio Deus, enviado por ele para fazer conforme aquilo que as Escrituras já tinham pré-estabelecido. Ele é a fonte de todo conhecimento e de toda a sabedoria. Então nós encontramos ali o grupo dos fariseus, mas também tinha no meio da multidão aquele grupo que eu classifico de grupo de telespectadores. É aqueles que estão apenas no meio da multidão, pastores, para ver se Jesus vai fazer ou não vai fazer alguma coisa. Talvez você esteja nos escutando, nos vendo através do Facebook, e estamos simplesmente apenas como um telespectador. Mas eu convido você, meu amigo, que nos escuta através das redes sociais, para não ser apenas um telespectador, mas para ser um adorador, para fazer o seu culto aí na sua casa, juntamente com a sua família, porque quando você cultua a Deus, mesmo através destas ondas sonoras, o Espírito de Deus invade a sua casa, invade o seu lar, a doença vai embora, a enfermidade vai embora, a dificuldade vai embora, porque Jesus, ele está chegando nesta noite com providência na tua vida. Então tinha o grupo dos fariseus, tinha o grupo dos telespectadores,
mas também olhando para a multidão que seguia Jesus, eu consigo classificar um terceiro grupo, pelo menos, que são chamados os grupos dos necessitados. Pessoas que estavam ali porque queriam realmente ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. Pessoas que estavam ali interessados simplesmente na pessoa de Jesus, não naquilo que Jesus poderia lhe oferecer. Estavam ali porque necessitavam, porque estavam com a sua alma aflita, com o seu coração contrito, e sabiam que quando tivessem um encontro com Jesus, as suas necessidades, primeiramente espirituais, elas eram sanadas, e as físicas, se forem precisos, também Jesus tinha poder para fazer. E é para essas pessoas nesta noite, que está no meio da multidão, mas que não está como fariseu, que não está como um simples telespectador, mas que está como um necessitado de Jesus, que eu ministro nesta noite. Quantos estão necessitados de Jesus? Diga assim comigo: eu necessito do Senhor Jesus. Eu necessito de Jesus, meus queridos, em todos os momentos da minha vida. Eu acordo porque necessito de Jesus. Se eu me levanto é porque Jesus me faz levantar. Se eu visto é porque Jesus providencia a minha vestimenta. Se eu me alimento é porque Jesus providencia o meu alimento. É porque eu sou um extremamente necessitado de Jesus. Talvez você olhe, as coisas não estejam muito bom, mas você que disse: Jesus, eu necessito de ti. Jesus, eu necessito do teu socorro. Jesus, eu necessito da sua ajuda. Receba nesta noite uma palavra de Deus. O Senhor chega com providência na tua necessidade. É desemprego, é causa na justiça, seja o que for, o Deus que você serve é maior do que o desemprego. O Deus que você serve é maior do que a crise. O Deus que você serve é maior do que o Covid-19. O Deus que você serve tem poder no céu e na terra para fazer conforme a sua vontade. Então nesta noite eu libero uma palavra profética da parte de Deus. O Senhor vai colocar tudo nos eixos, vai colocar tudo no seu lugar. Você vai preparar o bolo, vai chamar os convidados e vai cantar o hino da vitória. O Senhor vai mudar o quadro, vai mudar a situação. E a Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus. E chegando Jesus ali em Cafarnaum, a Bíblia diz que de repente aproxima-se dele um homem, chefe da sinagoga. A sinagoga que foi, segundo os estudiosos, instituída no período do exílio, quando os judeus foram levados para a Babilônia e o templo destruído, para não perder o seu local de adoração. Diz os estudiosos que a partir daí começa a se fazer as sinagogas, congregação, uma espécie de assembleia, onde no máximo entre 100 e 200 pessoas se reunia para louvar a Deus, para orar ao Senhor, para fazer as suas petições diante de Deus. E diz a Bíblia que nessas sinagogas também existiam aqueles que eram designados para ser o responsável, o principal, o administrador ou o chefe das sinagogas. E é exatamente nesse contexto que a Bíblia diz que existia um príncipe, que existia um chefe, que existia um administrador de uma dessas sinagogas. Um homem respeitado entre a sua comunidade judaica, um homem de um grande entendimento da Bíblia, do Torá, mas que agora se encontrava em um problema muito difícil dentro da sua casa. A sua filha estava moribunda, estava para morrer, e diz a Bíblia que Jairo, escutando, ouvindo falar dos milagres de Jesus, a Bíblia diz que Jairo
ele sai da sua casa e vai ao encontro do mestre. Chegando aos pés de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra. Mateus vai dizer que antes dele prostrar-se, primeiro ele adora a Jesus. E só para os irmãos terem uma ideia, para um judeu se prostrar perante outro judeu, é porque alguém reconhecia a superioridade daquela outra pessoa. Quando a Bíblia vai dizer que Jairo chega, adora, se prostra aos pés de Jesus, é como se Jairo estivesse rasgando todas as suas credenciais que existia e dissesse: eu posso até ser príncipe de uma sinagoga, mas eu tenho que me render, eu tenho que me prostrar, eu tenho que adorar, porque eu estou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, o Deus que você serve é grande e é poderoso. Jairo entende isso, adora, prostra-se, clama ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que este homem que enfrentava este problema, mesmo possuindo muitas competências como chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, ele era responsável pela ordem física da sinagoga, ele era responsável pela ordem administrativa da sinagoga, ele era responsável também pela liturgia do culto dentro da sinagoga. Era ele quem dava a oportunidade para que ele lê o livro. Era ele também que recolhia quando se lia o livro. Nós vemos bem presente esta função deste príncipe da sinagoga em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo de número 16, que a Bíblia vai dizer que chegando Jesus em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia, segundo o seu costume, numa sinagoga, e levantou-se para ler. E o texto vai dizer: e foi-lhe dado. Era papel deste príncipe entregar, dar oportunidade para que aquele homem falasse. E a Bíblia diz que foi-lhe dado este livro. E a Bíblia diz que naquela ocasião que Jesus recebe aquele livro em uma dessas sinagogas, porque Jesus era frequentador, como por costume, a Bíblia diz que Jesus abre o livro justamente no livro do profeta Isaías, e lendo ali o capítulo 61, Jesus, cheio de autoridade, vai dizer: porque o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para... E aí Jesus vai mostrar publicamente perante todos o propósito do seu ministério. E ele vai dizer: porque esse Espírito, ele me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregoar em liberdade os cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus termina esta palavra, nós vemos agora o chefe da sinagoga encerrando, tomando o livro e encerrando aquela oportunidade. Mas o bom de tudo isso é que mesmo quando o livro é tomado, Jesus, ainda de posse da palavra, começou a dizer: hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Glória a Deus. Então Jairo era um homem influente, era um homem bastante conhecido, mas a Bíblia vai dizer que diante da sua situação, diante do seu problema, Jairo não hesitou em procurar a Jesus. E a Bíblia diz que quando Jairo, que o seu nome, cujo significa aquele que Deus ilumina, a Bíblia diz que Jairo, agora iluminado, direcionado por Deus, vai em encontro de Jesus, aquele que somente ele teria o poder para resolver todos os seus problemas. E então a Bíblia diz que Jairo chega, prostra-se diante do Senhor e faz um pedido esse de um pai aflito, que tinha uma filha de 12 anos e que estava prestes a morrer.
E diz a Bíblia que Jairo, prostrado aos pés de Jesus, no meio daquela multidão, mostrando a sua necessidade, ele chega e diz para Jesus: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que a minha filha sare e para que a minha filha viva. A Bíblia vai dizer então que Jesus foi com Jairo. Jesus foi em direção à casa de Jairo. Enquanto você está cultuando a Deus, Jesus está indo de encontro à sua casa, visitando o seu quarto, visitando a sua despensa, visitando a sua sala, visitando o seu esposo, visitando o seu filho, visitando o leito de hospital, visitando aquele que está encarcerado. Enquanto você adora, Jesus te visita nesta noite. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo. Mas não tem como falar da história de Jairo e concluir ela sem antes mostrar o que aconteceu nesse percurso do encontro e do chamamento de Jairo à sua casa, até Jesus de fato chegar lá. Porque a Bíblia diz que uma multidão seguia a Jesus. E diz a Bíblia que quando Jesus ia com Jairo em direção à sua casa, a Bíblia vai dizer então que aparece em cena agora mais um enfermo. Desta feita, uma enferma, uma mulher cuja Bíblia não relata o seu nome. Apenas o texto vai dizer que uma certa mulher, que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, dizia tão somente no seu coração: se eu tocar somente nas suas vestes, eu serei curado. Aquela mulher tinha em seu coração uma fé tão absoluta que Jesus poderia mudar a sua situação, que ela dizia consigo: eu não preciso nem abraçá-lo, eu não preciso nem tocá-lo fisicamente, eu preciso apenas chegar próximo, eu preciso apenas tocar na sua vestimenta, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer aquilo que a medicina não pode fazer. Porque a Bíblia diz que ela gastara tudo quanto tinha com os médicos e ninguém teve a capacidade de resolver. Sabe por quê? Porque com o dinheiro você compra o plano de saúde, você compra o médico, você compra o remédio, mas não compra a sua saúde perfeita. Porque a saúde perfeita só quem tem para nos dar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mulher chega arrastando-se e toca nas vestimentas, nas orlas de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando acontece aquele toque nas suas vestimentas, meus irmãos, só para os irmãos entender, além do sofrimento físico da enfermidade, aquela mulher também sofria do desprezo da sociedade. A Bíblia vai dizer em Números 5, capítulo 5, versículo 2, que era lançado fora do arraial todas as pessoas leprosas e que tinham fluxo. Na lei de Moisés, em Levítico, no capítulo 15, do versículo 19 ao 33, a Bíblia vai dizer que durante o período do fluxo de sangue, toda mulher seria considerada imunda. Apenas depois do 7º dia, no 8º dia, quando ela estava purificada, aí sim ela deveria apresentar-se ao sacerdote, levando ainda consigo 2 pombinhas ou 2 pombinhos para a oferta do seu sacrifício. O interessante é que, mesmo sofrendo tudo isso, mesmo sofrendo este desprezo, a Bíblia diz que ela consegue chegar em Jesus, toca nas suas vestes. A Bíblia diz que Jesus para e diz: alguém me tocou. A Bíblia vai dizer que os discípulos não entendem e diz: olha, mestre, a multidão é tamanha, muitos te apalpam, te apertam e tu perguntas:
quem me tocou? Mas aí Jesus, ele resolve mostrar para os discípulos que não é necessário somente estar no meio da multidão. Jesus diz: alguém me tocou, porque